Ok. Já encontramos então, vimos as condições, né? Trabalho positivo, trabalho nulo, trabalho resistente. E a gente fez a definição inicial, né, que trabalho estaria relacionado ao gasto de energia, ou seja, qual é a porção de energia que você de repente está fornecendo a um corpo para ele entrar em movimento, ou para um sistema para ele entrar em movimento. E a gente deu o nome a essa coisa que eu já estou até falando de energia. E será que a gente pode encontrar isso matematicamente? Essa que é a grande ideia. Será que essa ideia, né, essa porção, esse gasto de energia, posso encontrar isso matematicamente? Essa é a questão. Bom, para facilitar, vamos usar a expressão do primeiro caso, quando o ângulo é zero, né? Então nós temos o quê? Que trabalho é força, basicamente força vezes... Antes, deixa eu só dar uma analisada no sistema de unidades, né? No Sistema Internacional de Unidades, no SI, né, a unidade de trabalho é só você pegar a fórmula, né, e analisar por dimensões, né? Fazer uma análise dimensional, né? O ângulo não tem unidade, então basicamente eu vou colocar aqui simplesmente força vezes deslocamento, né? E aí, se você fizer análise, você vai ter que a unidade de trabalho então vai ser unidade de força vezes a unidade de comprimento, né? No sistema internacional a gente sabe que a unidade de força é o Newton e unidade de distância, né, comprimento, é o metro. Ou seja, trabalho é unidade Newton vezes metro. A essa unidade Newton vezes metro foi dado o nome em homenagem ao físico James Prescott Joule, que na verdade foi o cara que encontrou o equivalente mecânico do calor, né, relacionado à termodinâmica, que depois a gente vai ver, né, em homenagem a ele, foi dado o nome dessa unidade, Newton vezes metro, foi dado o nome dele, né? Na verdade é James Prescott Joule, né? Chegou no Brasil, virou Joule, não sei porquê. Por exemplo, na Argentina eles chamam de Julius, né? Mas na verdade o Joule, no fundo Joule, só a gente vai usar Joule, né? Que é o J maiúsculo. Então essa é a unidade de trabalho no SI, né? Então vamos lá para a questão que eu estava falando anteriormente, né, de tentar encontrar realmente o que eu tinha falado, né? Ou seja, trabalho está relacionado a um gasto de energia. E será que a gente pode encontrar isso matematicamente? Né? Vamos lá, vamos ver isso agora, né? Então novamente voltamos aqui, estamos aqui de novo, e deixa eu pegar aqui, acho que esse também é melhor. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui é o chamado teorema trabalho-energia, né? Então seria o teorema trabalho-energia. Só um detalhe, né? Lembrar, importante também. Nota que o trabalho é uma grandeza escalar, é um número, né? No fundo, o que o trabalho é? Ele pega dois vetores, né? Quando eu faço produto escalar, eu tenho o número. Justamente esse é um conceito importante, trabalho ser um número. Porque como o trabalho é variação de energia, você vai ver que a energia é, no fundo, como define o Feynman, Richard Feynman, no livro dele, depois eu ponho aí na descrição, né? Eu ponho até no vídeo mesmo, ele diz que simplesmente é um número. E é mesmo, é um número que o sistema adota, que o sistema tem, e que o que é mais importante, esse número nunca muda. Que é justamente a conservação de energia. Em cima dessa constância é que eu consigo analisar a evolução do sistema em muitas situações. Que aí, nas aplicações você vai ver, tá? Então lá, teorema trabalho-energia. Então vamos partir da equação mais simples, que trabalho é força vezes distância. Deixa eu pegar um outro caneta para dar uma vermelha aqui. Então olha só, trabalho, força vezes distância. Bom, vamos pensar o seguinte. Apliquei força
vamos supor que essa força é a força resultante no sistema. Pela segunda lei de Newton, a partir do momento que eu aplico uma força resultante, pela segunda lei de Newton a gente vê que o sistema é acelerado, sofre uma aceleração. E a segunda lei de Newton nos diz isso, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Se tiver dúvida nas leis de Newton, dá uma chegada lá nos vídeos, tem 3 vídeos sobre leis de Newton. Depois, de repente, eu ponho aqui o linkzinho e vocês dão uma chegada lá. Bom, então, você tem aí segunda lei de Newton. E aí eu vou simplesmente substituir aqui na expressão, né? Porque essa força, eu estou considerando que seja a força resultante que está atuando no sistema. Então você tem que trabalho, vai ser, estou aplicando a força, ó, substituindo na expressão, ó, passo a passo, M vezes A vezes ΔS. Então simplesmente eu substituir, né, F, MA para aqui. Ok, então você tem trabalho com essa nova expressão. Será que eu consigo encontrar uma expressão que relacione aceleração vezes distância? Será que existe isso? Existe. Se você lembrar, existe uma equação que relaciona velocidade, aceleração e distância, né? As equações lá da cinemática, no fundo a equação de Torricelli, né, dela? Ou Torricelli, né? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração pela distância, né? E aí, ó, se você fizer uma continha simples, ó, passando o V0 ao quadrado para cá, ele vai mudar de sinal, né? 2A ΔS. Ó, como 2 está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo. Então, na verdade, você vai ter que a expressão é a seguinte, que A ΔS, né? Quando eu passar o 2, pode ser escrito como velocidade final ao quadrado menos a inicial ao quadrado sobre 2. Então, o produto aceleração por distância pode ser escrito dessa maneira, através da equação de Torricelli. E aí, o que eu vou fazer? Simplesmente aqui, ó. Nota que na expressão de trabalho eu tenho o produto A ΔS. Então, simplesmente no lugar do produto A ΔS eu vou colocar aquela expressão ali, né? Então, eu vou ficar que trabalho é igual a massa que multiplica justamente A ΔS, que é isso aqui, ó. V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado sobre 2. Uma continha simples, né? Se aplicar a distributiva, o M, a massa multiplica tanto o primeiro termo quanto o segundo termo. Então você vai ter que trabalho é massa, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então olha que interessante agora, gente. Olha o que a gente acabou de encontrar. O que a gente estava falando. Qual foi a definição que a gente deu do trabalho? Que trabalho era um gasto de energia. Ou seja, a partir do momento que você aplicava uma força, uma porção de algo era transferida ao corpo. E olha o que eu acabei de encontrar. Que trabalho é definido, pode ser escrito como, se você observar, é a variação de uma quantidade. Porque se você observar, ó, a expressão é a mesma, né? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Porém, em instantes ou situações diferentes. Porque aqui eu tenho a mesma expressão numa situação inicial, ou seja, com a velocidade inicial, e a mesma expressão numa situação final, né? Então, mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Ou seja, isso daqui é uma porção, né? É uma variação. Então, como eu estou procurando inicialmente alguma coisa, né? Um escalar, um número, porque lembra que trabalho é um número, né? E nesse caso, eu estou conseguindo calcular o trabalho sem, né, a ajuda da definição de força. Eu não preciso mais, nesse caso, calcular o trabalho usando vetor. Em muitas situações, isso já é uma vantagem, porque eu não preciso saber direção, sentido. Simplesmente eu posso calcular esse trabalho, ou seja, esse gasto, né, justamente usando números, né, porque o resultado que eu tenho aqui são escalares. Então nota, o que eu tenho? Eu tenho que essa expressão, então,
né, que notoriamente depende da velocidade, é uma expressão que, ou seja, que eu posso dizer que o corpo só pode possuir isso quando tem velocidade, porque necessariamente depende da velocidade. Então, a esse cara que depende da velocidade, eu vou dar um nome. Já que eu disse que o trabalho é um gasto de energia, né, eu posso dizer que isso daí é uma energia. Só que uma energia especial, é uma energia de movimento, né? E movimento do grego vem do kinetes, né? Por isso, a grandeza ela foi batizada como energia cinética, ou seja, energia de movimento. Então, eu vou chamar a energia de movimento de EC, tá? Em muitos livros você vai encontrar como T maiúsculo, por exemplo, o livro muito usado, Halliday no ensino superior, T maiúsculo, né? Mas eu vou usar EC. Então a energia cinética vai ser sempre o produto da massa, da velocidade ao quadrado, sobre 2. Então, definido, né? Batizado a primeira expressão que na verdade é o que a gente estava querendo achar, que é essa tal de energia, né? Só que energia numa modalidade, numa determinada modalidade. Ou seja, o corpo possui esse tipo de energia quando está em movimento. Justamente por isso depende da velocidade. Então observa, a expressão de cima eu posso então escrever o seguinte: olha, se massa e velocidade ao quadrado sobre 2 é energia cinética, e aqui eu tenho massa e velocidade final ao quadrado sobre 2, e aqui massa e velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, que o trabalho pode ser escrito, esse cara daqui, quem é na verdade? Energia cinética final. SF. E quem é esse cara? Energia cinética inicial menos energia cinética inicial. O que eu tenho? Final menos inicial, a gente sabe que é uma variação. Então, na verdade, deixa eu ver se está pegando. Tá. Trabalho pode ser escrito como variação da energia cinética. Então, uma primeira expressão importantíssima usada na física direto, eletricidade, todo o campo, né? Esse é o chamado teorema trabalho de energia cinética. Então você tem que trabalho é a variação da energia cinética. Aí, ó, já está justamente aquilo que a gente falou anteriormente, ou seja, para que o corpo, né, entre em movimento, foi necessária uma porção, né? Porque você vê, é uma variação, uma quantidade final menos inicial, uma porção de energia cinética. E aí o corpo entrou em movimento, né, ao aplicar essa força. Então a ideia é, ao aplicar uma força, energia cinética foi transferida, né, transformada, você pode pensar assim, né, porque a partir do momento que eu já tenho a ideia que a energia se transfere, se transforma, eu posso começar já a pensar nisso. Ora, no momento que eu apliquei a força, se for uma força muscular, né, o que está acontecendo? Está acontecendo uma transformação de energia muscular, biológica, em energia cinética, né? Porque lembra, energia não pode ser criada nem destruída. Energia se transforma, energia é constante, energia se conserva, certo? E é transferida de um corpo para outro, ou de um sistema para outro, ou de uma modalidade para outra, etc. Certo? Então aí você tem trabalho como variação de energia cinética. Observa uma coisa. Qual é a unidade de energia cinética? Ó, se você observar, quem é energia cinética? Ó, se você analisar a unidade, energia cinética é o quê? Ó, unidade de massa, né? Qual é a unidade de massa? Vamos trabalhar no sistema internacional que é mais simples. Qual é a unidade de massa? Quilograma. Qual a unidade de velocidade? Metro por segundo, só que está ao quadrado, ó. Metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Então, isso daí é a unidade de energia cinética. Mas observa bem, aquela unidade de energia cinética ali, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó. Posso fazer o seguinte, quilograma, né, vezes metro, que aqui é metro quadrado, né? Então eu vou separar esse metro quadrado vezes metro sobre segundo ao quadrado. Se você observar, quilograma metro sobre segundo ao quadrado, isso daqui é um Newton.
Então a unidade de energia cinética também é Newton vezes metro, que é o Joule. Né? Então, no fundo, a unidade de energia é o Joule também. É igual a unidade de trabalho. Então você tem que, no sistema internacional, a energia cinética é o Joule. Então é importantíssimo esse conceito de trabalho. Bom, novamente, vamos mudar um pouco para a gente encontrar então o teorema trabalho-energia potencial, outro tipo de energia importantíssimo, né? Mas, então, importante, o corpo está em movimento, consequentemente, ele possui um tipo de energia que é chamada energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Né? E com isso eu posso calcular, então, o trabalho realizado por uma força, simplesmente calculando a variação de energia cinética.